Da mesma forma, o sono. A vida moderna inseriu tanta coisa, né, no nosso cotidiano que atrapalha o sono, que o bebê chega aqui e ele não aprende naturalmente, né? Então as pessoas erram muito até em não saber que existem coisas da vida cotidiana que despertam o bebê, que atrapalham o sono noturno. Olá, seja muito bem-vinda a mais um vídeo, aqui onde eu ajudo mães a conseguirem que seus bebês durmam pelo menos 6 horas consecutivas de sono noturno, mesmo que eles sejam bem pequenos. Assim como eu consegui com os meus 4 filhos, que passaram a dormir a noite toda antes de completarem 3 meses de vida. O meu nome é Janice e hoje eu vou falar para você sobre a privação de sono. Vou explicar para você o que é privação de sono, o que significa. Depois eu vou te falar quais são as consequências, os perigos, os riscos que você corre passando por essa privação de sono, sofrendo a privação de sono, quais são as consequências. E por fim, eu vou te dar um panorama de como você pode evitar, o que você pode fazer para evitar a privação de sono, que é bem comum na maternidade, principalmente no início, quando os bebês ainda estão bem novinhos e algumas chegam a passar por isso por até 2, 3 anos. Então vamos lá? Então, privação de sono é você dormir menos que o necessário para o bom funcionamento do seu organismo. É você dormir menos do que você tem necessidade. Não necessariamente menos do que você gostaria, não é menos do que você tem vontade, mas é menos do que aquilo que o seu corpo precisa para funcionar adequadamente. Então, quando você não dorme a quantidade suficiente de horas consecutivas, nós vamos falar isso mais para frente nesse vídeo, você está sofrendo então uma privação de sono. O que é? Você tem a necessidade de dormir, você precisa dormir, o seu corpo dá sinais dessa necessidade, o seu corpo alerta, o seu corpo passa por sintomas e você não atende, você não satisfaz essa necessidade do seu organismo. Isso é chamado de privação de sono, quer dizer, você está privado de uma necessidade natural do seu organismo, de funcionamento do seu organismo. E muitas das vezes as pessoas se confundem, elas acabam não percebendo essa necessidade, elas acabam muitas das vezes não percebendo que certas doenças podem ser evitadas ou até tratadas com boas noites de sono. Elas acham que elas não têm necessidade, elas acham que é hábito, que é costume, que não precisam. Às vezes a gente ouve, né, pessoas dizerem que produzem melhor à noite, que são muito produtivas porque dormem pouco, porque dormem menos. Já encontrei esse tipo de argumento aí pela internet, às vezes até artista, já vi um artista muito famoso falar assim: ah, eu sou muito produtivo, eu durmo de 3 a 4 horas por noite, né? Às vezes a pessoa acaba se confundindo com todas essas circunstâncias. Ah, não tenho necessidade não, produzo melhor à noite, é hábito, já tô acostumado a dormir 3, 4 horas por noite. E acaba, às vezes, apresentando doenças, desenvolvendo sintomas e doenças mesmo por conta disso e não percebendo, não fazendo essa observação, esse link. Existem 2 tipos da privação de sono. Ela pode ser aguda ou crônica. O que é a privação aguda? É aquela que acontece assim pontual, sabe? Véspera do vestibular, semana antes do vestibular, que você vira as noites estudando, ou às vezes cuidando do bebezinho, febre, ou uma notícia ruim, você não consegue dormir, ansiedade por um trabalho novo, ou pela perda do emprego, e de repente você não consegue, você passa 1 ou 2 noites em claro. Essa é a privação de sono aguda. Agora, existe a crônica, que é aquela que é a constante, que é aquela que pode inclusive virar um hábito e vir a desenvolver aí insônia e muitas outras doenças. Então, quando ela passa a ser constante, né? Quando você passa a sofrer constantemente dessa privação, quando você não dá
para o seu organismo aquelas horas de sono de que ele tem necessidade, aí é o tipo de privação de sono crônico. É quando ele vira rotina, é quando a privação de sono vira rotina. E aí eu vou falar agora para vocês várias consequências que essa privação pode trazer e os seus perigos e os riscos. Gente, eu fiz uma lista enorme estudando, eu vou ler aqui para vocês, tá? Primeira coisa, sonolência excessiva durante o dia. Então você passa aquele dia com sono, né? É bem comum em grávidas, mas não por conta da privação de sono. Mas aconteceu com você, às vezes, de simplesmente por você estar grávida, seu corpo tá mudando, às vezes você até dorme bem à noite, mas você passa o dia inteiro querendo dormir. É bem desconfortável, é bem ruim, né? Pois é, então se você não dorme bem à noite, você pode enfrentar também essa sonolência ao longo do dia. Necessidade intensa de cochilar no meio das atividades. Então o cochilo, a soneca, ele também diz respeito à saúde, ele também é necessário para a saúde e para a higiene do sono. Agora, quando essa necessidade é intensa e às vezes até fora de circunstância, às vezes até fora de hora, isso pode ser uma consequência da privação de sono. Dificuldade para despertar pela manhã, né? A gente fica ali desligando o celular, desligando o despertador e quando vê perde a hora, pode ter consequências mais graves, né? Necessidade de dormir mais no final de semana, então chega o final de semana, você não consegue ter lazer, você não consegue ter relacionamento, convivência com a sua família, porque você tá morrendo de sono, você tá cansadíssimo por conta de dias, né, durante a semana que você não dormiu bem, que você enfrentou a privação de sono, e aí você procura no final de semana recuperar, né? Sensação de memória fraca, mas não só a sensação, redução da memória sim, é durante o sono que nós desenvolvemos, que nós exercitamos a memória de longo prazo, tá? Então pode acontecer a falta de memória, redução de concentração nas atividades diárias, né? Assim, diminui mesmo a sua concentração e isso pode trazer riscos assim seríssimos, pode trazer consequências seríssimas para sua vida cotidiana. Eu há poucos dias estava vendo um vídeo no Facebook de uma mãe contando, né, que a privação de sono levou ela ela e o filho dela, assim, a um risco de um acidente, né, gravíssimo, porque ela começou a passar a fralda, né, começou a passar a roupa do bebê e o bebê tava dormindo no quarto, e ela passando ali. Gente, ela esqueceu o ferro queimando a fralda, queimando a roupinha do bebê, né? Ela se ausentou do quarto e esqueceu que o ferro tava ali. O negócio começou a realmente queimar e deu fumaça no quarto, ela ficou preocupada com a fumaça que o bebê inalou. Então veja o perigo, o risco, né, de você não estar atenta para suas atividades diárias. Agora raciocina, quando dessas atividades diárias depende 100% o seu filhinho, o seu bebezinho, né? Ele depende 100% de que você tenha atenção à mamadeira que você vai preparar, à roupa que você vai preparar, ao quartinho que você vai limpar, tudo, né? Tudo ele depende de você e você não está atenta. Veja que perigo, né? Mas vamos seguir aqui. É por conta disso, né, dessa necessidade de concentração adequada em algumas atividades diárias, que inclusive algumas profissões regulam a quantidade de descanso, tá? Eu já vi um dado, não vou saber assim trazer para vocês com exatidão, tá? Mas eu já ouvi que, por exemplo, pilotos militares voando certos aviões, fazendo certas missões, como eu
falei, eu não vou conseguir dizer aqui para vocês com exatidão, mas, por exemplo, eles têm uma quantidade mínima de horas de descanso ali entre uma atividade e outra, e obrigatoriamente esse descanso é na horizontal. Eu estava vendo há poucos dias, em outubro agora, estava tendo uma discussão aí já de pilotos civis, né, nos Estados Unidos, pilotos comerciais. Eles têm uma obrigatoriedade de uma quantidade mínima de descanso de 9 horas. E eles estavam discutindo o aumento dessa quantidade mínima de 9 horas antes de iniciar o voo, passar para 10, aumentar em 1 hora, né? Tantas outras atividades de segurança, atividades de saúde, enfermagem, medicina, né? Existem regulamentos específicos que controlam ou que regulam a quantidade de descanso, porque está lidando com vidas, porque está lidando com cuidados assim que podem colocar vidas em risco. Outras consequências, perda de libido e irritabilidade, são duas coisas que podem afetar o seu relacionamento com o parceiro, né? Uma mãe que não dorme, né? Que tem já toda aquela dedicação exclusiva para o seu bebê e de repente ainda fica irritada, perde libido, não quer ter relação com o marido, começa a afetar outras pessoas não, né? O pai não é outra pessoa na maternidade, né? Ele é coparticipante ali. Mas assim, começa a afetar outras áreas, né, da sua vida, outras áreas, ou relacionamentos, outros aspectos, até da sua saúde mesmo. Pode ocorrer sono em situações perigosas, como por exemplo ao dirigir, controlar máquinas. Então pessoas que controlam máquinas muito pesadas, que controlam máquinas muito perigosas, também muitas das vezes têm o horário de descanso, o tempo de descanso ali controlado, né, por regulamentos específicos, sindicatos, enfim, porque pode acontecer um risco. Em condições mais raras, pode acontecer alucinações visuais e até auditivas, né? Então, a mãe que sofre, né, de uma situação muito grave, até rara de privação de sono, ou qualquer pessoa, por qualquer motivo, pode ter alucinações. Gente, eu tô lembrando aqui de uma outra mãe, ela é médica, tá? E ela conta nas redes sociais que ela chegou a desmaiar no meio da sala, né? Eu não lembro se ela foi receber visita ou o que ela foi fazer, mas ela estava na sala da casa dela e ela acabou desmaiando, assim, de tanto que ela já não descansava mais, né? A impressão que dá é que o organismo dela falou assim: ah, você não vai dormir não, vou dar uma desligada aqui, que você não vai conseguir mais, né, fazer mais nada. Agora você imagina uma situação dessa, né? Ela, né, não sei em que circunstância que ela estava. Eu lembro que ela estava na sala de casa, sei que as pessoas socorreram ela, mas vamos imaginar algo semelhante: a mãe com o bebê no colo, desmaiando, a mãe sozinha em casa, a mãe passando roupa, fazendo comida. Olha que perigo. Diminuição da memória, né? Eu já tinha falado, sensação de memória fraca, não, sensação não, diminuição de memória mesmo, né? Alterações de humor, risco de desenvolver doenças psiquiátricas como ansiedade e depressão. Então imagina, você não tá dormindo bem e daqui a pouco você tá tomando remédio controlado, você tá fazendo... Tomar remédio é o de menos, né? O tratamento. O pior é enfrentar a doença, é passar pela doença, é sentir os sintomas. Perda da capacidade de reação rápida, né? Então olha o risco de você estar dirigindo, surge uma curva acentuada, uma placa que você não viu, um animal que às vezes atravessa. Então se você está tranquilo, se você está descansado, você às vezes tem um reflexo, às vezes não, muito provavelmente você tem um reflexo muito mais rápido do que se você tiver exausto, cansado por privação de sono. Você não reage da mesma forma, você não tem o mesmo reflexo
para enfrentar de repente aquele risco que se apresentou ali para você na estrada ou, enfim, na situação que você estiver passando. Alterações no processamento de glicose do organismo, consequentemente, aumento de peso. Tem um outro vídeo meu que eu cito essa situação, né? Que eu conto que eu passei a dormir melhor e acabei perdendo uns quilinhos. Transtornos gastrointestinais e agora um bacana. Envelhecimento celular. Pesquisadores da Universidade da Califórnia em Los Angeles fizeram um acompanhamento com mães entre 23 e 33 anos de idade, desde a gestação até 1 ano de vida do bebê. E eles tiravam amostras de sangue para tentar detectar a idade biológica das mães. O resultado foi o seguinte: a idade biológica das mães que dormiam menos de 7 horas era de 3 a 7 anos mais velhas do que aquelas outras mães que dormiam mais do que 7 horas. Aí eu te pergunto, vai querer? Tá afim de envelhecer mais rápido por falta de sono, né? De desenvolver rugas mais cedo e vários outros tipos de envelhecimento celular, né? Outras doenças desenvolver outras doenças por conta do envelhecimento celular devido à privação de sono. E para o bebê, quais as consequências? Gente, tudo isso, pensa, um bebê mais irritado, um bebê mais intranquilo, né? Um bebê com variações mais graves de humor, um bebê mais cansado, né? E ainda a diminuição da produção do hormônio do crescimento. É durante o sono que os bebês crescem. Se não dormir bem, não cresce saudável. Então dá para compensar? Não, então assim, ao invés de eu dormir por pelo menos 8 horas consecutivas, eu e o meu bebê, nós vamos fazer o seguinte: durante as 24 horas, nós vamos fazer 4 sonecas de 2 horas. Adianta? Não adianta. O sono noturno, a quantidade mínima de sono, de horas consecutivas de sono, que é o fator, que é a necessidade do seu organismo. A soneca é importante, já falei em outro vídeo. É necessário? É necessário. Mas ela vai contribuir, ela vai te ajudar a desenvolver o sono noturno. Uma coisa não substitui a outra, são necessidades diferentes do organismo. Então não adianta ficar tentando compensar, dar um jeitinho, né? Quando eu citei lá, você tenta compensar no final de semana, uma semana de sono ruim. Sim, você sente essa necessidade, mas não é a mesma coisa, não é isso que vai botar de novo a sua saúde em ordem. Perdeu. Você pode até dar uma descansada maior no final de semana, mas é bom que na semana que se inicie, você volte para os trilhos, né? Você não continue sofrendo por essa privação. E onde que eu vejo que as pessoas mais erram nisso? É achando que é normal, sabe? Que é normal a mãe não dormir nos primeiros meses. É normal de maneira aguda, lembra aquilo que eu falei, pontual? Mas não precisa ser assim. É normal nas primeiras semanas, enquanto tudo ali é muita novidade, enquanto ela ainda não se achou, ou às vezes até enquanto os mecanismos do sono do bebê não estão bem desenvolvidos, não estão bem amadurecidos e ele acaba acordando algumas vezes à noite para mamar. Sim, mas isso muito rapidamente tem que ser colocado nos trilhos, tem que ser colocado nos eixos, porque senão você vai caminhando para uma privação crônica, podendo chegar àquelas consequências que eu citei, correndo os riscos, os perigos que eu já citei para você, inclusive contando histórias reais de mulheres que estão aí, né, na internet, que contaram suas histórias, os riscos que colocaram inclusive o seu bebê, né? E aí achar que vai normalizar, sabe, aquela conversa de comadre, aquela conversa de amiga. É assim mesmo, depois ele começa a dormir. É assim mesmo, depois melhora. Olha, melhora.
se você, não necessariamente que você tenha que você vá perceber, porque às vezes a família já naturalmente tem hábitos saudáveis, tem hábitos que às vezes ela nem precisa prestar tanta atenção, já faz parte do cotidiano dela, então acaba que o bebê adere, né? Acaba que o bebê desenvolve o sono noturno, mas se não é o seu caso, você tem que aprender como fazer isso. Gente, mamar é natural, se alimentar é natural, agora o bebê depende 100% de você. Você tem que botar ele no seu peito para ele mamar. Você tem que preparar um alimento para ele se alimentar. Da mesma forma, você tem que auxiliar ele a desenvolver os hábitos de sono noturno. Não acha que por ser natural a coisa vai aparecer magicamente? Vai aparecer magicamente, vai normalizar se você, como eu falei, já é uma pessoa que já tem os hábitos saudáveis. Agora, o nosso ambiente, né? Nós estamos cheios de estímulos que acabam atrapalhando, que acabam afetando a nossa saúde também na área do sono e acaba atrapalhando. E muitas das vezes a gente não percebe, né? No passado, em eras passadas, os nossos ancestrais só tinham aquilo que a terra produzia para eles, talvez os animais que eles caçavam, os peixes que pescavam, para se alimentar. Hoje em dia a gente tem os hambúrgueres, os fast food, os biscoitos recheados, as latas de doce, as latas de leite condensado, né? Que assim, parece normal, né? Quem faz bolo em casa hoje em dia, né? Eu lembro que eu fazia quando eu viajava para casa da minha avó, eu fazia bolo lá com a minha avó. Hoje em dia a gente passa na padaria e traz o bolo pronto para casa, né? Um bolo caseiro mesmo, né? Então, biscoitos recheados, os leites, né? Uma vez eu estava conversando com um médico, ele falou assim, eu estava conversando com ele sobre determinados sintomas, ser proveniente do leite ou não, e ele falou assim, Janice, o leite hoje em dia não é aquele leite que você tomava, né? Eu tive a oportunidade durante um período da minha vida de tomar leite direto da fazenda, né? Ele falou, olha, essas caixinhas hoje em dia vem cheio de aditivos, então já nem é leite mais, né? Os biscoitos recheados, então isso acaba afetando a sua saúde, isso entra na sua vida, isso entra na sua alimentação, meio sem você perceber, e daqui a pouco você tá tendo que buscar uma reeducação alimentar, ter que voltar a comer folhas, voltar a comer frutas, voltar a comer carnes, ovos, cereais, essas coisas. Da mesma forma, o sono. A vida moderna inseriu tanta coisa, né, no nosso cotidiano que atrapalha o sono, que o bebê chega aqui e ele não aprende naturalmente, né? Então as pessoas erram muito até em não saber que existem coisas da vida cotidiana que despertam o bebê, que atrapalham o sono noturno. Então as mães, elas não percebem que elas têm que fazer um esforço de reeducação mesmo. Talvez na família toda, ou talvez pelo menos para aquele bebezinho, para que ela possa não se privar do sono que ela precisa para dar uma atenção adequada, uma atenção exclusiva, talvez, para aquele bebê. E aí, se ela não presta atenção nisso, se ela não aprende isso, se ela não envida esforços nisso, ela acaba deixando a coisa virar uma bola de neve, vai crescendo, e ela vai ao longo da semana se privando de horas de sono, vai só tirando uns cochilinhos de vez em quando, vai se virando como dá. E o problema vai se agravando até virar um problema de saúde grave, quiçá um problema psiquiátrico. E aí, Janice, por onde eu começo? Primeira coisa, você tem que se conscientizar. Você tem que se conscientizar de que não é normal não dormir nas primeiras semanas de vida do bebê. Não é normal o bebê, dependendo da idade dele, acordar de hora em hora, passar a noite acordando para mamar. Isso não é normal, você precisa se conscientizar disso
e buscar conhecimento, né? Quando eu vi as minhas amigas, quando as minhas amigas falaram, você nunca mais vai dormir, aproveita para dormir, clássico, né? Aproveita para dormir agora porque você nunca mais vai dormir. E que eu vi que elas tinham curado por conta de uma leitura que elas tinham feito, mas assim, elas remediaram. Eu falei assim, eu vou ler agora esse livro, porque eu não quero remediar, eu quero prevenir. Então eu aprendi, eu tive a sorte, eu tive a graça de aprender o quanto antes, de aprender ainda na gestação da minha primeira filha. Então se você já está enfrentando o problema, ou se você está gestante, busque conhecimento na área do sono, busque entender como é que funciona naturalmente o sono, o quanto antes. Então, independente da idade que já está o seu bebê, se você já está achando que já virou hábito, eu já acostumei, eu passo a noite acordando, né? Não deve ser um hábito, isso é muito sério, isso é um risco muito grande. Busque conhecimento a partir de hoje. Mas e aí, Janice, de quanto em quanto tempo eu vou ter que ficar estudando? Eu vou passar minha vida agora estudando sobre o sono? Olha, uma vez entendido os princípios, uma vez entendido os conceitos, à medida que o seu bebê amadurece, você vai só adaptando aqueles conceitos, você vai só adaptando aqueles princípios, a nova rotina, a nova fase, a nova vida, a nova necessidade do seu bebê. Então você vai saber resolver, né, as questões de sono dele, de adaptação ao longo do crescimento dele e até na vida adulta. E até para resolver os problemas seus enquanto adulto, né? Quantas coisas eu não explico aqui, quantas dicas eu não dou aqui para o sono saudável até de um ser humano adulto, né? Eu acho que quase todos os vídeos eu começo trazendo conceitos, né, da saúde do sono de um adulto e aí eu levo isso para o bebezinho. É como a alimentação. Uma vez que você entende como se alimentar, você vai saber escolher os alimentos, né? Quando aparecer algo novo no supermercado, né? Por exemplo, só recentemente que eu tive acesso, né? Que eu tive a oportunidade de comprar uma fruta chamada pitaia, né? Então, só recentemente que eu conheci uma pitaia, que eu vi uma pitaia na feira. Então, quando surge um alimento novo, você sabe, eu vou descascar ou eu vou desembalar, né? Vem da natureza ou é um industrializado? E aí você vai poder fazer as escolhas. Da mesma forma o sono. Você observa o que está acontecendo, qual a necessidade, quais os princípios e uma vez eles aprendidos, você vai poder exercê-lo ao longo do desenvolvimento dos seus filhos. Ou do seu filho, do seu bebezinho. Janice, mas não dá para o meu bebê dormir porque o meu bebê tem refluxo. Porque eu faço livre demanda. Porque isso, porque ele é muito pequenininho. Não, mas ele tem... Olha, isso não é desculpa para você se preocupar com a sua saúde e a do seu bebê, tá? Mesmo essas pessoas, mesmo esses bebês, seja qual for a característica que ele tenha, qual é a necessidade que ele tenha, ele precisa dormir. Tem refluxo, precisa dormir, tá? É um ser humano que precisa dormir. Tá amamentando em livre demanda, precisa dormir. Tem alguma outra, não sei, disfunção ou retardo no desenvolvimento, precisa dormir. Talvez com uma atenção diferente, pode ser que sim, mas a necessidade de sono é para todos, tá? Todo mundo precisa dormir. Ninguém pode passar por privação de sono, seja ela aguda ou crônica. Então não é desculpa. Todos precisamos de sono de qualidade. Eventualmente, você vai precisar, né? Uma noite em claro, o bebê tá com febre, mas isso não pode se tornar rotina, não pode virar hábito. Então, mesmo essas noites esporádicas, tá? Elas podem ser necessárias,
mas elas continuam não sendo boas, tá? Não é bom virar noite. Gente, eu não virei uma noite estudando para vestibular. Quem sabe da minha história sabe que eu entrei nessa de fazer bebezinho dormir, né? Porque sono era uma coisa muito importante para mim. Agora, se você precisa, por algum motivo, saiba, pode ser necessário, mas bom não vai ser. Então, agora que eu já expliquei para você o que é a privação de sono, quais são os tipos de privação de sono, quais são as consequências, contei histórias, né, de pessoas que enfrentaram isso e tiveram consequências graves, correram riscos sérios, né? Tanto para si quanto para o seu bebezinho. Como evitar, buscando conhecimento, né? Agindo a partir de agora, evitando ao máximo que isso aconteça. Eu espero que você tenha entendido quais os perigos da privação de sono e que você busque evitar o quanto antes a partir de hoje, para que você possa cuidar melhor de si e do seu bebê. A gente se vê no próximo vídeo. Até logo, né? Então, às vezes a pessoa... Caiu um trovão. Vamos aguardar o trovão passar. Acabou o barulho do trovão. Então, perda da capacidade de reação rápida. Ai, meu Deus, começou um temporal aqui. Vai com temporal mesmo. Você tá alterações do processamento de glicose do organismo, alterações no processamento de glicose no organismo, consequentemente, aumento de peso, alterações. As mães que dormiam menos que 7 horas tinham de 3, e ele acaba acordando de hora em hora, não, ele acaba acordando